Estão me ouvindo bem? Bora lá, pessoal. O que acontece é o seguinte, vocês acompanharam na semana retrasada. Oh, meu Deus, de novo caiu. Sim. Vocês acompanharam o que aconteceu na semana retrasada? Eu estive com pessoas que haviam sido presas porque se manifestaram em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes. Essas pessoas, elas não estavam pedindo a dissolução do STF. Essas pessoas, elas não estavam ameaçando o ministro Alexandre de Moraes de morte. Essas pessoas, elas não estavam depredando o patrimônio do ministro ou fazendo qualquer outra ameaça nesse sentido. E elas foram sumariamente levadas para a delegacia e presas como se elas fossem bandidos, como se elas fossem criminosas. Essas pessoas estavam exercendo o livre direito à manifestação, criticando o ministro Alexandre de Moraes, assim como muitas pessoas fazem críticas às pessoas que são figuras públicas. Ora, eu como deputado estadual, eu tenho que me submeter às críticas. O presidente da República deve se submeter às críticas daqueles que são opositores, mas nem por isso Jair Bolsonaro ele manda prender, nem por isso Jair Bolsonaro ele manda prender aquelas pessoas que são contra o seu governo, nem por isso Jair Bolsonaro ele age feito ditador, assim como Nicolás Maduro. Mas infelizmente nós temos na Suprema Corte do nosso país pessoas como Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes imediatamente mandou prender aquelas pessoas que estavam lá se manifestando na frente de sua casa, criticando o fato dele ter devidamente interferido no poder do presidente da República na escolha do diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem, e aquelas pessoas estavam lá de forma livre, de forma democrática, de forma pacífica, se manifestando, quando o ministro simplesmente mandou prender. Eu acompanhei o caso, estive lá, fui imediatamente acompanhar o caso, fui até a delegacia, conversei com a delegada, falei, olha, eu tô aqui, eu quero ver o processo, eu quero ver o boletim de ocorrência, eu quero saber o porquê que essas pessoas foram presas. Elas estavam apenas exercendo seu direito à livre manifestação. Não é possível que o Estado agora, além de proibir as pessoas de poderem trabalhar, além do Estado impedir as pessoas de poder comercializar, de poder trazer o seu próprio sustento, agora esse mesmo Estado, ele também está prendendo quem faz manifestação. Onde estão os direitos fundamentais da população? Onde estão os direitos fundamentais do povo? É um absurdo, senhores. Fui até a delegacia, conversei a esse respeito com a delegada, disse que eu queria ver o boletim de ocorrência, acompanhar o caso de perto, e assim o fiz. Acompanhei de perto o caso. No final das contas, a delegada queria fazer com que aquelas pessoas ficassem presas, prisão em flagrante. E qual era a materialidade, de acordo com a delegada, que foi dita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, sem prova nenhuma, sem apresentar prova alguma, apenas pela voz, apenas pelo fato dele chegar lá, ó, aconteceu isso. Essas pessoas, elas foram presas por crime contra a honra, que ao meu ver não aconteceu, foram presas por ameaça, não falaram um A contra o ministro, não ameaçaram de forma alguma o ministro, e foram presas também por disseminar alguma coisa relacionada ao coronavírus. Não, eles estavam lá se manifestando ali na frente, estão passando o coronavírus para todo mundo. Olha só que ridícula foi a decisão embasada para a prisão em flagrante dessas pessoas. Pergunto a vocês, no Brasil, o bandido que rouba celular, o bandido que rouba carro, que rouba automóvel, o bandido que faz o inferno na vida da população, esse bandido no dia seguinte ele tá solto. E agora as forças de segurança pública, me revolta, isso me causa uma revolta. As forças de segurança pública se uniram, né? Não para você fazer com que o bandido ficasse preso, mas para você prender um cidadão que estava lá se manifestando. E eu não coloco aqui a culpa na polícia militar ou na polícia civil. O nome do culpado é Alexandre de Moraes, que utilizou do seu poder como ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer a máquina pública funcionar assim
seu favor e fazer com que essas pessoas ficassem presas. Senhores, isso é um absurdo. E eu quero denunciar aqui também, aproveitar que vocês estão assistindo, que o ministro Alexandre de Moraes tem 2 policiais militares da ativa aqui no estado de São Paulo trabalhando para ele para fazer a sua segurança. Quer dizer, então, o estado de São Paulo está com uma defasagem no número de policiais militares. Nós não temos o contingente suficiente para atender toda a população. O ministro do Supremo, além de ter a polícia judiciária a seu dispor, também tem 2 policiais militares na ativa para fazer o quê? Para pegar a população que está se manifestando e levar para a delegacia de forma indevida, de forma autoritária, de forma indevida, que rasgando a Constituição, rasgando os direitos fundamentais e levando eles como se eles fossem bandidos, como se eles fossem criminosos. E, senhores, aquela noite eu falei, não vamos deixar essas pessoas aqui. Eles não vão ficar presos, não estão fazendo nada de errado. Se manifestar no Brasil é um direito garantido pela nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela ainda existe, ela precisa ser obedecida. Quem preside o nosso país é um homem que tem amor às liberdades individuais. Quem preside o nosso país é um homem que tem amor à democracia, que tem amor ao próprio povo. Quem preside o nosso país é Jair Messias Bolsonaro, que quer garantir a cada cidadão o seu direito à liberdade individual, inclusive para poder fazer manifestação. Inclusive esses idiotas desses esquerdistas que vão às ruas para poder criticar Bolsonaro, nenhuma vez o presidente Bolsonaro mandou prender vocês, porque sabe que o direito à livre manifestação, ele é uma garantia fundamental concedida pela nossa Constituição. E vocês, seus bandos de idiotas, vocês estão aplaudindo enquanto o Supremo Tribunal Federal está rasgando a Constituição na nossa frente. Na nossa frente, como se não fosse absolutamente nada. Senhores, isso daqui passa de um absurdo, Fizemos lá a vaquinha. Naquele dia, conseguimos dinheiro suficiente para poder pagar a fiança daquelas pessoas que estavam sendo presas em flagrante, e eles foram soltos. Nós não permitimos que eles ficassem lá presos, feito bandidos. Foi lá feita a lavratura do alvará de soltura, e aquelas pessoas, graças a Deus e graças aos nossos esforços, elas conseguiram ficar em liberdade, responder em liberdade. Mas para nossa surpresa, senhores, no dia seguinte foi um alvoroço total. Eu fico impressionado como as instituições do Estado funcionam de forma rápida, com uma velocidade ímpar, quando é para obedecer o ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda que esse processo deveria seguir um rito comum, um rito ordinário. Mas não, o processo contra essas pessoas seguia um rito para lá de extraordinário, porque em menos de 24 horas, o Ministério Público do Estado de São Paulo já havia preparado a ação já tinha ido para o Tribunal de Justiça e foi concedido ali medidas de segurança. As pessoas não podiam mais ficar fora de casa depois das 18 horas, as pessoas tinham que ficar a 200 metros de distância do ministro Alexandre de Moraes, as pessoas não podiam mais fazer manifestação, as pessoas não podiam mais viajar para outro estado, ou seja, o direito de ir e vir dessas pessoas foram simplesmente esmagados, o direito de livre manifestação dessas pessoas foram simplesmente esmagados. Tudo por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes não aceita ser criticado. Para vocês terem ideia, o Ministério Público havia enviado para o Tribunal de Justiça um pedido para que eles não pudessem sequer fazer uma crítica sequer nas redes sociais. Até mesmo nas redes sociais essas pessoas não podem mais se manifestar, senão você vai ter lá a tornozeleira eletrônica, a polícia batendo na tua porta. Você não pode falar mal de ministro de Supremo no Brasil, porque ministro do Supremo aqui no Brasil são deuses. Nós temos 11 deuses de toga que não podem de forma alguma ser criticados, senão você vai preso. E aí aconteceu, você teve uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cerceando os direitos fundamentais dessas pessoas. E pior ainda, senhores, em menos de 2 semanas nós já temos aqui o mérito trazido da Justiça de São Paulo. O Ministério Público enviou à Justiça de São Paulo. Justiça torna réus manifestantes que fizeram um ato contra Alexandre de Moraes em São Paulo. Essas pessoas estão sentadas
nos bancos dos réus, única e exclusivamente porque estavam se manifestando de forma livre, de forma democrática e de forma pacífica, se manifestando, e estão sendo tratadas como bandidos porque se manifestaram contra o ministro do Supremo, foram tornadas réus. Tá aí, ó, mostrando nos jornais, saiu hoje aqui, ó, nos jornais, se tornaram réus porque estavam se manifestando. E o que isso quer dizer na prática? Que isso pode se concretizar. Estão respondendo por crimes contra a honra, ameaça, né, e a questão do coronavírus. A 22ª Vara Criminal, que fique guardado aqui, 22ª Vara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tornou essas pessoas réus por encontrar, de acordo com ele, que existe aí indícios de materialidade para que essas pessoas sejam condenadas. Ora, não basta tirar das pessoas o seu livre exercício de manifestação, não basta proibi-las o seu direito de ir e vir, agora a gente tem que condenar também. A gente tem que colocar eles aonde? Atrás das grades. Conversei com o advogado dessas pessoas, o doutor Danilo Andrade, que é um baita de um advogado. Ele conseguiu fazer, sim, com que essas pessoas fossem soltas naquele dia com o nosso trabalho aguerrido. O doutor Danilo Andrade me disse o seguinte: em um processo comum, em um rito ordinário, isso não aconteceria. Isso jamais aconteceria, senhores. Mas jamais as pessoas iam ser presas. Aonde no Brasil uma pessoa é presa por ameaça? Onde no Brasil uma pessoa está sendo presa por crimes contra a honra? No Brasil nós temos casos aí de... Temos casos de assassinato, nós temos casos de homicídio, nós temos casos de roubo, e os bandidos estão tudo solto, estão tudo livre, com os direitos humanos defendendo esse bando de vagabundo. Mas as pessoas, elas resolvem se manifestar na casa do ministro do Supremo e em menos de 2 semanas elas já se tornam réus da justiça, com o fato quase concretizado, aqui com a materialidade já quase pronta, para eles responderem o resto da vida no chilindró. Senhores, isso é um absurdo, é um processo pra lá de extraordinário, que graças ao ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas, elas podem sim ficar atrás das grades respondendo em reclusão. É um absurdo, mas é real. Tô trazendo aqui a realidade pra vocês. E sabe o que mais me preocupa também, além dessas pessoas terem que ficar presas, senhores, é que nós estamos abrindo um precedente. O ministro do Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte, a Justiça Brasileira, estão abrindo um precedente. O nome disso aqui é erga omnes. Vai ter um efeito para absolutamente todos aqueles que se manifestarem contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ousarem criticar esses 11 deuses de toga. Qualquer um que fizer isso pode ter exatamente o mesmo fim. Graças a essa decisão absurda, nós vamos criar uma jurisprudência para que as pessoas que critiquem os ministros do Supremo Tribunal Federal respondam atrás das grades, fiquem presas. Então aqueles que são esquerdistas podem ir às ruas destruir absolutamente tudo, que com eles não acontece nada. Eles podem inclusive assassinar, aqui eu tô mostrando para vocês, assassinar cinegrafista, que não acontece nada. Mas quando eu mexo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando eu critico o ministro do Supremo Tribunal Federal, aí acontece isso aqui, ó. Aí vira réu, aí a justiça funciona, aí você tem uma efetividade, aí você vê assim as coisas se executando como se não houvesse amanhã. É de uma rapidez, papum, a pessoa precisa ser presa imediatamente, porque ela representa uma ameaça à democracia. Quem representa uma ameaça à democracia no Brasil se chama STF, Supremo Tribunal Federal, porque não respeita os direitos fundamentais do cidadão. Não é a primeira vez que o Supremo faz isso, não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, interferindo em outro poder. Isso é um absurdo, senhores. Não dá pra nós permitirmos isso daqui. Isso daqui pode muito bem servir como precedente. Nós estamos abrindo um precedente para que outras pessoas sejam presas também. O direito à livre manifestação, que é concedido pela Constituição, o direito de ir e vir estão completamente ameaçados. A desculpa da promotora que enviou isso, a 22ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é de que havia um caixão, as pessoas tinham levado um caixão para simbolizar a morte de Alexandre de Moraes. É mentira, não há
De acordo com o próprio advogado deles, o doutor Danilo Garcia de Andrade mostrou que é mentira. Não havia nenhum caixão naquele momento. Ah, mas aqui eles estavam com uma caixa de som se manifestando na frente da casa do ministro do Supremo. É mentira. Não havia carro de som nenhum. Havia um carro e uma caixa de som em cima desse carro. O que não caracteriza carro de som é muito diferente. O Ministério Público não pode se embasar em um processo com tantas inverdades, enviar ao Tribunal de Justiça, nem contestar a veracidade dos fatos e com base apenas nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, querer prender essas pessoas. Isso só acontece, senhores, isso só acontece em regimes ditatoriais, isso só acontece em Alemanha nazista, em União Soviética, mas isso aqui é Brasil, isso aqui é Brasil. O nosso presidente, ele tem amor às liberdades individuais, ele preserva as liberdades individuais, o povo tem amor às liberdades individuais, e o coronavírus não pode ser utilizado como desculpa para você pisotear e arrancar do povo seus direitos fundamentais. E o Supremo Tribunal Federal não está acima do povo. Todo poder emana de quem? Do povo, do povo. Todo poder não emana do Supremo, emana do povo. Então esse mesmo povo não pode sofrer por aqueles que deveriam guardar a Constituição e não rasgar a Constituição da forma com que tem rasgado. Eu vou defender sim o direito de liberdade, o direito à liberdade de manifestação, a liberdade de expressão de quem quer que seja. Pode me elogiar, pode me ofender, mas eu vou defender o direito à liberdade de expressão de quem quer que seja, de quem quer que seja. E o que o ministro Alexandre de Moraes, junto com o STF e agora a Justiça Paulista está prestes a fazer, a 22ª Vara Criminal da Justiça de São Paulo está prestes a fazer, é um absurdo. É cuspir na cara de milhões de brasileiros e dizer: vocês devem calar a boca, vocês não podem falar nada, vocês devem se silenciar e ficar quietinho, porque o ministro do Supremo é quem manda aqui no nosso Brasil. Não, nananina não. Quem manda no nosso Brasil é o povo. A própria Constituição diz que todo poder emana de quem? Do povo. Então os ministros do Supremo, eles têm um freio sim, eles precisam encontrar um freio sim, não são deuses. Nós precisamos fazer com que a vontade do povo seja preservada e simplesmente tirar do povo o seu direito à liberdade de expressão, prender as pessoas, ameaçá-las a prender e agora torná-las réus na justiça. É fazer com que o povo seja silenciado. Mas esse povo aqui, ó, do Brasil, que conseguiu tirar o PT do poder, que em 1932 veio às ruas para que o Brasil não se tornasse uma ditadura de Getúlio Vargas, esse povo que em 1964 veio à Marcha da Família com Deus pela liberdade, para que esse país não vire Cuba, não vire Venezuela, esse povo tem sim o sangue verde e amarelo e não vai permitir de forma alguma que os seus direitos fundamentais sejam pisoteados. Eu vou acompanhar esse caso de perto. Já estamos aí, o doutor Danilo já está prestando toda a assistência jurídica necessária para que essas pessoas tenham o seu direito de ir e vir garantido, a sua livre manifestação garantida. Vai ter uma briga judicial que, creio eu, vai chegar até mesmo no Supremo Tribunal Federal, porque esse caso aqui vai subir para o Supremo. Nós vamos brigar até o fim, essas pessoas vão brigar até o fim pela liberdade, porque é a sua liberdade que está em jogo, não apenas desses manifestantes que estavam lá, não. Se isso aqui virar jurisprudência, se isso aqui criar um precedente, tem efeito erga omnes, vai atingir a todos nós e nós não podemos permitir que isso aconteça, porque, senhores, esse é o preço da liberdade, a eterna vigilância. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.